confessei, minha voz mais baixa do que eu esperava. Lucas não disse nada de imediato. Ele só se sentou ao meu lado, mantendo aquele silêncio acolhedor. Até que eu finalmente continuei. Eu passei anos imaginando coisas que nunca iam acontecer. Felipe nunca me viu de verdade, e eu não sei como seguir em frente. Ele respirou fundo, olhando pra frente, como se escolhesse as palavras com cuidado. Sabe, Clara, às vezes a gente se prende a uma ideia porque tem medo de abrir espaço pra outra coisa, ou pra outra pessoa. Ele virou pra mim, e havia algo nos olhos dele, um calor que eu nunca tinha visto antes. Mas eu acho que você merece algo melhor. Você merece ser prioridade na vida de alguém. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça pelo resto do dia. Lucas não era o tipo de pessoa que falava coisas só por falar. Tudo nele era tão genuíno, tão verdadeiro. E isso me assustava. Eu tinha medo de acreditar nele e acabar me machucando de novo. Mas ao mesmo tempo, não conseguia negar o quanto ele me fazia sentir viva. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Felipe. Oi, Clara. Sei que você tá ocupada com sua vida nova. Mas será que a gente pode conversar? Sinto que as coisas entre nós não estão certas. Li aquela mensagem várias vezes, tentando decifrar o que ele queria dizer. Era arrependimento? Culpa? Ou só mais uma tentativa de manter o controle sobre mim? Minha cabeça girava com 1000 possibilidades. Mas uma coisa era clara. Ele ainda tinha um poder sobre mim, e isso precisava acabar. No dia seguinte, contei a Lucas sobre a mensagem. Ele ouviu atentamente, como sempre, mas sua expressão endureceu. Clara, você precisa decidir se quer fechar esse capítulo de vez ou continuar deixando ele ditar as regras da sua vida. A decisão parecia óbvia, mas não era tão simples. No fundo, eu sabia que precisava enfrentar o Felipe. Dizer tudo o que estava preso na minha garganta por tanto tempo. Não era apenas sobre seguir em frente. Era sobre me libertar. Com o coração pesado, digitei a resposta. Podemos conversar. Mas só uma vez. Preciso esclarecer as coisas. Felipe não demorou a responder. Ótimo. Podemos nos encontrar hoje à noite no mesmo lugar de sempre? Mesmo lugar de sempre. Era engraçado como ele ainda pensava que tinha o direito de usar essas palavras comigo. Como se a nossa amizade tivesse parado no tempo. Respirei fundo e respondi. Estarei lá às 19 horas. Lucas não ficou feliz com minha decisão, mas me apoiou. Só, tome cuidado, Clara. Ele sabe como mexer com você. Às 19 horas, eu estava sentada na mesma mesa da cafeteria, onde tantas memórias haviam sido construídas. Felipe chegou atrasado, como sempre, com aquele sorriso descompromissado que eu conhecia tão bem. Mas dessa vez, algo estava diferente. Havia um nervosismo em seus olhos, como se ele soubesse que não tinha mais o mesmo poder sobre mim. Clara, eu sinto muito por como as coisas terminaram entre a gente. Eu nunca quis te magoar. Olhei para ele, tentando encontrar sinceridade em suas palavras. Felipe, o que você realmente quer comigo? Porque parece que você só lembra de mim quando algo não tá certo na sua vida. Ele ficou em silêncio por um momento, passando a mão pelos cabelos. Eu só percebi que sinto sua falta, que minha vida não é a mesma sem você. De repente, uma voz feminina interrompeu nossa conversa. Felipe, o que tá acontecendo aqui? Era a namorada dele. Ela estava parada na entrada da cafeteria, olhando diretamente para nós dois, com uma expressão que misturava raiva e desconfiança. Por um momento, ninguém disse nada. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. A namorada do Felipe, que eu agora sabia se chamar Beatriz, cruzou os braços e lançou um olhar que queimava. Felipe, quem é ela? Ela perguntou, sua voz afiada como uma lâmina. Seus olhos iam de mim para ele, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Felipe abriu a boca para responder, mas eu fui mais rápida. Eu sou só uma amiga. Eu sou... disse, tentando manter a calma. Mas minha voz tremeu, e eu sabia que ela percebeu. Beatriz riu, mas não era um riso amigável. Amiga, é? Então por que você tá aqui com o meu namorado, sozinha? À noite. Eu não tinha uma boa resposta. Nem deveria estar ali. E sabia disso. Mas antes que eu pudesse sair, ou tentar explicar, Felipe finalmente falou. Beatriz, calma. Eu só queria esclarecer umas coisas com a Clara. A gente tem história, sabe? A escolha das palavras dele me atingiu como um soco. História. Era isso o que eu era para ele? Um capítulo fechado? Beatriz não parecia menos irritada com a explicação. História ou não, eu não gosto de saber que você tá escondendo coisas de mim, Felipe. Ela deu um passo à frente, apontando para mim. E você, Clara? Talvez seja melhor seguir com a sua vida e deixar o meu namorado em paz. Minhas mãos começaram a tremer, mas antes que eu perdesse a compostura, levantei. Você tá certa. Eu não devia estar aqui. Boa sorte com ele, Beatriz. Espero que ele seja melhor com você do que foi comigo. Eu não esperava dizer isso, mas as palavras simplesmente saíram. E no momento em que saíram, percebi que eram verdade. Passei por ela e saí da cafeteria, sem olhar para trás. Mas quando cheguei à esquina, ouvi passos atrás de mim. Felipe. Clara, espera! Ele me alcançou e segurou meu braço, mas eu me soltei. O que foi aquilo lá dentro? Você acha que pode só aparecer e sair assim? Eu me virei para ele, finalmente deixando toda a dor e frustração acumuladas explodirem.